Promessa é dívida. E eu paguei a minha. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste o vídeo anterior do canal, que eu já fiz há bastante tempo aqui. Fiz uma resenha desse livro aqui, ó. Geografia Básica para o Ensino Fundamental, do Charles Long, editora Livros Vivos. E eu contei um pouco para vocês o que era a proposta desse livro, mostrei algumas lições que tinham aqui dentro, falei de qual era a ideia do autor, e no final eu prometi para vocês que eu ia fazer um material de apoio, um material complementar, para aprofundamento da jornada que o C.C. Long propunha, né, nesse livro. E aí, vocês tiveram interesse pelo material, e eu fiz o material. Eu achei que a galera não fosse ter tanto interesse assim nesse material, até porque o livro por si só já é muito bom, já é muito rico. Então eu achei que as pessoas não fossem muito comprar a ideia, mas eu lancei a ideia, né? Vai que tem uns gatos pingados aí que quer, eu ia fazer pra quem quisesse. Mas a galera engajou, e aí eu produzi então um material pra vocês. Bom, se você não me conhece, meu nome é Caroline. Eu sou formada em Geografia, sou professora há mais de 10 anos. Agora eu tô fazendo uma pós em História Medieval também, então eu já dou aula em Geografia e História. Eu tô fazendo essa pós em História Medieval. E a primeira vez que eu tive contato com esse livro aqui, eu comecei a ler a proposta do Charles Long e percebi que esse era um livro que dava muito pano para manga. Ele era um livro que poderia ser aprofundado. A proposta do Charles Long está muito associada à metodologia da Charlotte Mason. Por isso que ele se enquadra num livro vivo, tá? Então, a proposta do Charles Long é um estudo de geografia com muita observação, com muita experimentação, muito associado ao ar livre, certo? E ele começa tratando da ideia de uma geografia do lar e de uma geografia do mundo. Essa ideia que o Charles Long traz pra gente de uma geografia do lar e uma geografia do mundo é muito interessante, porque aqui existe uma metodologia. E a metodologia é basicamente tratada em escala. Então você começa tratando de assuntos da geografia que são mais próximos do teu filho, até que você os expande e fala de conceitos que são para ele muito distantes, muito abstratos. Né? Então, ele, por exemplo, a gente vai falar de relevo, você começa observando o relevo ao redor da tua residência, do local onde você mora, do teu bairro, do teu estado, do teu país. E depois você começa a falar dos grandes relevos do mundo. Essa é a proposta do Charles Long. É assim que ele deseja, né, abordar a geografia. Para mim, isso não exclui a possibilidade, para quem faz o método clássico, de você trazer a memorização inspirada no mapa mundi, nos grandes relevos do mundo, nas principais hidrografias do mundo, tá? Nos principais rios do mundo. Para mim, as coisas não são excludentes, elas podem caminhar juntas, tá? E justamente porque eu acho que essas coisas podem caminhar juntas, né? Um pouco aqui do método clássico e um pouco da aplicação dos livros vivos, né? Eu sinto essa falta como professora de geografia, eu sinto essa necessidade da gente realmente explorar a natureza, né? Para aprender em loco. Eu então criei os ciclos geográficos, né? Então, o que é os ciclos geográficos? Os ciclos geográficos foi um material que eu pensei para aprofundar e sistematizar a jornada criada pelo Charles Long dentro desse livro aqui, Geografia Básica para o Ensino Fundamental. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu lancei os ciclos geográficos, disponibilizei gratuitamente dentro de um período de inscrição. E agora eu tô fazendo esse vídeo para você que já adquiriu então o material, o e-book dos ciclos geográficos, e para você que vai adquirir no futuro os ciclos geográficos, né? Então, antes de você comprar o material, antes de você descobrir se esse material é para você ou não, se ele vai fazer sentido na tua jornada e de estudos ou não, eu quero que você assista esse vídeo para você entender mais ou menos o que é esse material. E mesmo que você compre o material e você não goste, você pode cancelar a compra e receber seu dinheiro de volta. Então, o que é o ciclos geográficos? Ele é um material de aprofundamento da jornada proposta pelo Charles Long dentro de Geografia Básica para o Ensino Fundamental. E esse aprofundamento trabalha 3 ciclos letivos. Um ciclo, que é o primeiro, eu chamei de alfabetização geográfica. O segundo ciclo é o ciclo de conexão geográfica. E o terceiro e último ciclo, que finaliza então essa jornada, é o ciclo de representação geográfica, certo? Bom, para cada ciclo nós temos um objetivo específico que eu vou falar para vocês qual é, tá? Mas antes disso, então, vamos ver como é que é esse material por dentro. Bom, se você já adquiriu o e-book dos ciclos geográficos, eu recomendo que assim que você adquirir, você não esqueça ele lá no seu drive, gente, porque eu sei que isso acontece. São tantos materiais que hoje estão disponíveis na internet, né? São tantas pessoas que fazem materiais, que os materiais acabam às vezes se perdendo, né? Eles ficam lá estacionados no drive e você nunca mais toca neles. Então, se você realmente quer aplicar os ciclos geográficos, eu recomendo que você já faça o quê, ó? Imprima o seu e encaderne, tá? Foi a melhor coisa que eu fiz. É bom você tatear o material, sabe? Você vê assim, ó. Ele aqui, ele tá fisicamente na sua frente, ele tá te chamando, te convidando para fazê-lo. Então, assim que ficou, depois de encadernado, os ciclos geográficos, certo? Eu estou aqui com o PDF aberto, então eu vou abrir o PDF, que é justamente aquilo que você recebe assim que você faz a compra, ou então, né, receberam aí pelo compartilhamento no lançamento gratuito que eu fiz. Vou mudar aqui de tela, então, para mostrar para vocês o PDF, o arquivo que vocês recebem quando adquirem. Então, ele vai chegar assim para vocês, um arquivo completinho, que basta você imprimir e encadernar. Vamos lá, aqui tem uma pequena apresentação, a fonte bibliográfica, né, é justamente o livro Geografia Básica para o Ensino Fundamental.
E aqui um pouco do que é o ciclo geográfico. Eu recomendo que vocês leiam isso, mas eu vou pular essa introdução aqui, ó. Aqui eu vou falar sobre a ideia da geografia do lar e a geografia do mundo. E depois eu vou dar algumas instruções aqui para você, né? Então, a primeira instrução é sempre bom vocês lembrarem que esse material, ele é um material complementar ao livro. Eu não criei esse material para ser independente do livro. Você até consegue fazê-lo, mas talvez você não consiga fazer com a mesma riqueza, com a mesma profundidade que seria associado ao livro. Então, se essa proposta de livros vivos não faz sentido para você, eu não te recomendo adquirir os ciclos geográficos, tá? Porque os ciclos geográficos, ele vai dar um certo trabalho a você no ensino de geografia. Você vai precisar fazer experimentos, você vai precisar fazer observações, e se isso não é algo que você quer, eu recomendo então que vocês não façam os ciclos geográficos, tá? O ciclo geográfico está muito associado à proposta dos livros vivos, à proposta da Charlotte Mason, com algumas pitadas do ensino clássico. Bom, eu recomendo o uso desse livro a partir dos 7 anos de idade. A editora Livros Vivos, ela vai recomendar a leitura do livro a partir dos 6 anos de idade. Mas eu recomendo que, para quem quiser fazer o livro junto com o e-book, que comece, então, aos 7 anos de idade, tá? Porque aos 7 anos de idade, a criança já está ali com a sua alfabetização mais consolidada, e isso vai facilitar ela na execução das tarefas que são propostas no exercício, tá? Nos ciclos, na verdade, em cada um dos ciclos. Se você tiver crianças mais velhas e você quer, na verdade, fazer uma espécie de compensação, ou então, assim, suprir faltas que você observou aí ao longo da jornada de aprendizado do teu filho em geografia, então sim, você pode fazer esses ciclos todos com as crianças mais velhas de uma vez. Mas eu recomendo que cada um dos ciclos seja feito dentro de um ano letivo. Então, você vai ter um ano letivo para o ciclo de alfabetização geográfica, você vai ter um outro ano letivo para o ciclo de conexão geográfica e um outro ano letivo para o ciclo de representação geográfica. Isso quer dizer que você vai fazer, dentro da lição 1, como seu filho aos 7 anos, apenas o ciclo de alfabetização geográfica. Você vai passar para a lição 2 e vai fazer apenas o ciclo de alfabetização geográfica, e isso até concluir o ciclo de alfabetização geográfica nas 45 lições. No ano seguinte, você já não vai mais fazer o ciclo de alfabetização geográfica, agora você vai fazer o ciclo de conexão geográfica, da lição número 1, da lição número 2, até a 45ª lição. E no terceiro ano, quando a gente finaliza essa jornada, então você vai fazer o ciclo de representação geográfica para a lição número 1, para a lição número 2 e assim até a 45ª lição, tá certo? Bom, o ciclo de alfabetização geográfica é um ciclo de apresentação do conteúdo, do conceito que é trazido na lição, tá? O ciclo de conexão geográfica eu trato como um ciclo intermediário, aquele de apresentação e aquele de representação. Ele é um ciclo, então, que nós vamos explorar aquele conceito. E o ciclo de representação geográfica, ele vai trabalhar, de fato, com a aplicação do conceito no espaço geográfico. Aqui eu falo um pouco melhor qual é o objetivo de cada um desses ciclos. O ciclo de alfabetização geográfica corresponde à fase da gramática. Então, dentro do ensino clássico, a gente tem essa primeira fase, que é a fase da gramática, que é a fase de descoberta dos conceitos. O que é isso, o que é aquilo. E dentro dos ciclos geográficos, eu proponho que esse ciclo de alfabetização geográfica, que é o primeiro, ele gire em torno da construção de um glossário geográfico. Então, você vai construir com a criança um dicionário de geografia, com todos os termos e conceitos que são importantes para a jornada de aprendizado na geografia, certo? Então, os exercícios eles se concentram ao redor desse glossário geográfico e também da interpretação de textos de cada lição. Então, algumas lições, elas são basicamente textos, elas praticamente não têm perguntas. Então, algumas dessas lições que não têm perguntas, a gente vai trabalhar a interpretação de texto. É importante consolidar a leitura e o que é tal coisa na cabeça da criança antes da gente avançar. O ciclo de conexão geográfica, que é o ciclo posterior e intermediário, ele tem o objetivo de desenvolver a narração, a descrição, a identificação de processos, as dinâmicas dos objetos no espaço geográfico, tá? Então, é um ciclo que a gente vai trabalhar muito com observação e experimentação. Alguns experimentos são propostos aqui e algumas observações e narrações também são propostas dentro desse ciclo de conexão geográfica. O ciclo de representação geográfica, ele é o grande finale da nossa jornada. Por quê? Porque é quando, de fato, a criança vai trabalhar com a representação daquele conceito no mapa. Tá? Então, a gente vai sempre trabalhar, sempre que possível, a gente vai trabalhar com mapas. Seja mapa do Brasil, seja mapa da tua região, seja o mapa mundi, tá? A gente sempre vai trabalhar em alguma dessas lições com representações em mapas, representações no espaço. A última etapa, então, é a da representação. O estudante será conduzido a construir mapas e tabelas que conectem todos os assuntos aprendidos nos ciclos anteriores, tá certo? Então, todo aquele conceito que um dia era o que é, e no outro ele foi explorado através de observação e experimentação, aqui ele vai ser representado no espaço. Porque, assim, ó, eu sempre digo uma coisa. O texto da geografia é um mapa. Então, em cada área do conhecimento, nós temos um texto, né? Nós temos uma forma daquela ciência de se comunicar com a gente. A forma primordial da geografia é o mapa, tá? Então, o texto da geografia é o mapa. A gente precisa finalizar, então, a jornada de aprendizado de geografia familiarizando o estudante, a criança,
com os mapas. Perdoem a grávida, que a grávida tá assim, ó, no final da gestação, respirando aqui, com uma certa dificuldade. Vamos lá, vamos avançar. Bom, para mim um dos grandes trunfos desse material é essa tabela, que para você está de lado aí, né, gente? Tá ruim aí de ver. Ela tá na vertical, mas eu vou colocar ela aqui na posição correta para vocês entenderem. Então vocês vão imprimir o material desse jeito, vocês conseguem colocar a tabela assim, tá? Então assim, ó, eu vou dizer para vocês o que tá aí, o que vocês estão vendo. Essa é uma tabela de classificação das lições segundo o tema da geografia. Por que eu fiz isso? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas vocês vão perceber isso, quem já tá com o material vai perceber isso. E quem já conhece o livro também vai perceber isso. Cada uma dessas lições, elas têm títulos alguns muito lúdicos, tá? Então eles não são muito diretos a respeito do que a gente está trabalhando na geografia. A lição número 1 se chama posição, a lição número 2, como o sol mostra a direção. Deixa eu pegar uma outra lição aqui, ó. Tem uma lição aqui, ó, como o vapor é transformado em água. Tem uma lição que fala, Deus os fez a todos. Outra, imagens e plantas, o que os ventos trazem. A última lição se chama lição de revisão. Tem uma lição que fala mais sobre com o que as pessoas trabalham, mais sobre as coisas encontradas na Terra. Então vocês conseguem perceber os sinais das estações do ano, vocês conseguem perceber que cada uma dessas lições, elas têm nomes que não são tão diretos sobre o que a gente está estudando, qual é a temática da geografia que você está estudando naquela lição. Então, eu criei essa tabela aqui justamente para orientá-los a respeito da temática da geografia que o teu filho está aprendendo em cada lição, tá? Então, eu tenho aqui, se eu não estou enganada, 9 colunas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas, sendo essa do meio aqui de interpretação de texto, então ela é a única que não tem uma temática da geografia específica, né? E aí eu separei todas as 45 lições que existem no livro, Geografia Básica para o Ensino Fundamental, pela temática da geografia correspondente. Então você tem a coluna de orientação espacial, formas do relevo, ciclo hidrológico, representação espacial, a coluna de interpretação de texto, biogeografia, geologia, dinâmica da paisagem, espaço geográfico, e cada uma das lições que correspondem, então, a essa temática da geografia, tá certo? Para mim, isso aqui é um dos grandes trunfos desse material, por quê? Porque isso vai ajudar vocês a se orientarem naquilo que o teu filho, ou a criança que você está ajudando, né, ali na tutoria, está aprendendo em termos de geografia. Tá? Então você tem uma clareza melhor a respeito daquilo que ele está aprendendo através desse livro e daquilo que falta para ele, ou até a área do conhecimento na geografia que ele tem mais dificuldade, ou até aquela que ele tem mais interesse. E aí a gente parte, então, para as lições. Todas as 45 lições são estruturadas dessa mesma forma, tá? Então eu coloco aqui para vocês qual é a lição, qual é o título da lição que vem no livro, tá? E eu coloco para vocês também aqui qual é o objetivo daquela lição. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa dentro do livro, né? Na minha leitura do livro, vocês vão ver que meu livro, gente, tá rabiscado a beça. Eu fiz uma pesquisa mesmo aqui para fazer esse material, tá? Não é material assim, feito de qualquer jeito, não. Foi um material bem elaborado, com muita pesquisa. Bom, então eu coloco para vocês também o objetivo daquela lição. Não é o objetivo dos ciclos, tá? É o objetivo da lição. Essa lição da posição, então, ela tem como objetivo compreender as direções básicas de esquerda, direita, frente e costas. Isso tudo baseado no livro, tá certo? Bom, e aí eu estruturo, então, os ciclos, os 3 ciclos, dentro da lição número 1, tá? Então, o ciclo de alfabetização geográfica da lição número 1. Qual é a tarefa que você tem que realizar no ciclo de alfabetização geográfica? Você vai realizar as tarefas propostas no livro, mais um glossário geográfico, que nesse caso aqui é um desenho esquemático de um objeto com as 4 direções relativas a esse objeto, tá? Então você pode desenhar qualquer objeto e fazer as direções correspondentes àquele objeto. Então, aquele objeto, ele tem um lado, tem outro lado, tem uma frente, tem uma costas, tá? Então você vai colocar isso tudo no seu desenho esquemático dentro do seu glossário geográfico. O ciclo de conexão geográfica já trabalha com uma dinâmica, né? É um caça ao tesouro geográfico. Você vai indicar as direções a partir de passos para frente, para trás, para esquerda e para direita. E a última pista tem que ser um mapa com a localização final do objeto, tá? E é um mapa muito simplificado. Bom, e o ciclo de representação geográfica da lição número 1, que trata do tema posição, vai ser a elaboração de um mapa mental, e aqui é o mapa mental da geografia. Então, existem aqueles mapas mentais que são basicamente quadros de resumo, né? Que provavelmente vocês já viram aí na internet. E que, né, talvez vocês já tenham falado para os filhos fazerem, os professores, os tutores já tenham falado para as crianças fazerem esse tipo de exercício. Mas esse mapa mental aqui que eu tô fazendo, que eu tô propondo para vocês fazerem, é o mapa mental da geografia. Então, o que é o mapa mental da geografia? Ele é um mapa que a criança constrói a partir da memória que ela tem de um determinado local. Então, por isso que, assim, geralmente o mapa mental, ele é a partir de alguma descrição próxima a ela. Por isso que aqui eu propus que seja um percurso literário, tá? Você pode construir um mapa mental de alguma região próxima da sua casa,
ou de algum lugar que a criança tenha na memória. A grande questão é, o mapa mental ele é construído a partir da memória, memória espacial que a criança tem, tá? Então, se, por exemplo, você está lendo algum livro, ou você leu algum livro com essa criança, que tem alguma viagem, que tem alguma jornada, algum percurso, algum trajeto, algum caminho, então eu proponho que você pegue aquela descrição que o autor faz e faça esse desenho, tá certo? E vocês vão perceber que todas as lições, elas seguem essa mesma estrutura. Estão vendo aí, ó? A lição 6, a lição 7, todas essas lições, elas seguem a mesma estrutura. Qual é a ideia dos ciclos geográficos? É que vocês, por exemplo, começando o ciclo de alfabetização geográfica com a criança nos seus 7, 8 anos. Então, você vai realizar o ciclo de alfabetização geográfica da lição número 1. Depois, você vai realizar o ciclo de alfabetização geográfica da lição número 2. Depois, você vai realizar o ciclo de alfabetização geográfica da lição número 3. E assim por diante. No próximo ano, vocês vão voltar para a lição número 1 e vão fazer o ciclo de conexão geográfica. Então, ciclo de conexão geográfica da lição número 1, ciclo de conexão geográfica da lição número 2, ciclo de conexão geográfica da lição número 3 e assim por diante. No último ano dos ciclos geográficos, você vai, então, para o ciclo de representação geográfica. Ciclo de representação geográfica da lição número 1, ciclo de representação geográfica da lição número 2, ciclo de representação geográfica da lição número 3 e assim por diante, tá certo? Até a 45ª lição. Vou passar aqui rapidinho só para vocês verem mais ou menos como é. Vou pegar também aqui uma lição que tem só interpretação de texto, para vocês verem como é que a gente estruturou, tá? Ó, essa daqui, então, é a última lição, a lição 45, que eles chamam de uma lição de revisão. E aqui eu propus uma adaptação para o contexto do Brasil, tá certo? Então, dentro da lição, vocês vão perceber que eles falam sobre pessoas, sobre indivíduos, sobre como que as pessoas trabalham, sobre espaço geográfico. E aí eu propus, então, que essa lição fosse direcionada para o contexto brasileiro, tá? Justamente para familiarizar a criança com o seu contexto, tá? Se você estiver fazendo esse material e você estiver fora do Brasil, então você faça a adaptação ao seu contexto, tá? Eu indico que faça ao seu contexto. A não ser que você queira, né? Se você é brasileiro e tá morando fora e você quer que seu filho tenha algum tipo de proximidade com o território de origem. Aí faz do Brasil mesmo, então nem precisa alterar. Vou pegar aqui pegar uma lição de interpretação de texto, só para vocês verem, né, o tipo de proposta que eu faço em texto que tem só interpretação de texto. Lição 10. Ó, tô consultando a tabela, hein? Tô consultando a tabela, lição 10. Lição 10, então, é a nossa primeira lição com interpretação de texto. Vamos ver. Deus os fez a todos. Qual é o objetivo dessa lição? Contemplação dos elementos criados por Deus. Nessa lição, então, eu proponho que você realize a leitura do texto que está no livro e faça a interpretação desse poema, tá? E aí, o glossário geográfico, a gente já traz conteúdo, né? A gente já traz um conteúdo que vai ser importante para a geografia, que é a definição de partes que compõem a Terra. A litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Então, você vai fazer um glossário com a criança tratando da definição dessas 4 partes da Terra. No ciclo de conexão geográfica, você vai identificar no livro dos Salmos um texto semelhante ao poema da lição 10 e interpretá-lo. E no ciclo de representação geográfica, você vai identificar, a partir dos textos de Gênesis 1 e 2, os elementos criados e classificá-los segundo os sistemas que compõem a Terra. Ou seja, aqueles sistemas de litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, eles podem ser identificados dentro do texto de Gênesis 1 e 2, através dos elementos que foram criados. E a minha proposta, então, aqui no ciclo de representação geográfica, é que você distribua os elementos criados, que são descritos nos textos de Gênesis 1 e 2, por aqueles sistemas que nós definimos no ciclo de alfabetização geográfica, tá certo? Pessoal, esse é, então, o nosso material, os ciclos geográficos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero, assim, que esse material seja útil para vocês também, que faça algum tipo de sentido na vida de vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo. Muito obrigada, buzina. Eu resolvi fazer esse vídeo justamente para aqueles que têm algum tipo de interesse, conhecerem direito o que é esse material, para não entrar nessa jornada, na empolgação, sem saber direito o que é esse material, né? E depois não conseguir fazer, se culpar porque não tá conseguindo fazer. Gente, não é um material para todo mundo. É um material para quem tem interesse em aprofundar esse livro, tá? Para quem tem interesse em aprofundar a jornada de estudos da geografia, mas nem todo mundo vai ter interesse. Então, não existe o menor tipo de problema nisso. É a sua escolha. Se você não tem esse interesse, não há problema nenhum, tá? Mas eu achei que seria importante vocês entenderem o nível de trabalho que vocês vão ter e como o material é estruturado, tá certo? Bom, meu último aviso é Ciclos Geográficos em Ação. O Ciclos Geográficos em Ação é um suporte que eu vou lançar para vocês em 2026, muito provavelmente em janeiro, tá? O planejamento é janeiro, gente, mas assim, ó, tô grávida aqui, em breve terei um RN, né? Mas assim, as coisas já estão caminhando. E esse suporte tá estruturado em formato de vídeo, de curso, tá? Então eu tô gravando uma série de vídeos de cada um dos ciclos, em cada uma das lições, com tutoriais, para justamente facilitar o caminho de vocês na operação, na execução dos ciclos geográficos, tá? Você consegue fazer esse material sem esse curso, sem esse suporte em curso que eu vou lançar em janeiro. Você não precisa desse suporte, tá? Mas se você entender que ele vai ser importante para você, então vai ser a minha forma de disponibilizar atenção para vocês, certo? Porque eu não vou conseguir atender cada um
com maestria, assim, com o tempo que vocês merecem, tá? De atenção. Então, eu estou construindo esse suporte em formato de curso, justamente para auxiliar aqueles que entenderem que não vão conseguir fazer esse material sozinhos e que vão precisar de algum tipo de canal de suporte, para falar comigo, tirar alguma dúvida ou outra. Mas, basicamente, vai ser um curso estruturado em vídeos tutoriais de cada um dos ciclos em cada uma das lições, tá? Dando aí sugestões para vocês de como elaborar em cada uma das lições. Os ciclos geográficos em ação terão alguns bônus. Tá? Esse material, o e-book dos ciclos geográficos, vai ser vendido à parte para quem quiser comprar à parte. Mas quem quiser entrar nesse suporte em formato de curso, que eu vou lançar em janeiro, o Ciclos Geográficos em Ação, vai receber o e-book dos Ciclos Geográficos, vai receber também um planner de execução, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho o planner, tá? Eu não peguei o PDF dele, mas basicamente o planner é o seguinte. O planner, ele também está estruturado, ó, pelas lições. Então, aqui é a lição número 12. E você tem ciclo de alfabetização geográfica, ciclo de conexão geográfica e ciclo de representação geográfica. E a ideia é que você organize aquele tempo de estudos em introdução daquele ciclo, daquela aula, os recursos que vão ser utilizados naquela aula e as observações do pós-aula. Dificuldades que a criança possa ter tido, interesses que a criança possa ter tido, tá? Então, isso tudo aqui é o que compõe o planner, tá? Então, o planner tem uma organização igual para as 45 lições, justamente para te facilitar nesse processo de execução da jornada dos ciclos geográficos. Além do e-book e do planner, vocês também vão receber no combo de materiais extras do Ciclos Geográficos em Ação, o kit de 3 flashcards que eu proponho a utilização nos ciclos geográficos, tá? Então, nos ciclos geográficos, em algumas lições, em 5 lições, eu proponho a utilização de alguns flashcards que eu criei. Os flashcards de rochas, de observatórios, observatório dos céus, que são os tipos de nuvens, e de formas de terra e de água, tá certo? Você não precisa dos flashcards, se você não quiser, né, trabalhar com o suporte, você também não precisa dos flashcards, mas eles são uma adição justamente para tornar um pouco mais visual aquele estudo ali que está em texto, tá? Então a gente utiliza esses recursos aí para aumentar e explorar um pouco outros tipos de materiais, tá certo? Então é isso. Eu acho que era isso tudo que eu tinha para falar para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido aí, né, para quem já tá com ciclos geográficos na mão, o e-book já tá na mão de vocês, e para aqueles que também vão comprar no futuro ciclos geográficos, tá certo? Bom, qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários, que assim que eu conseguir eu respondo, tá? Se eu demorar a responder, tenham paciência comigo, mas eu respondo todo mundo, tá certo? É isso, galera, fiquem com Deus, um beijo e até!